Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Eu sou o magistrado Ricardo Alberto Pereira, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E é com muito prazer que eu venho aqui participar desse projeto da nossa Escola Judiciária Eleitoral 5 Minutos de Informação. A ideia do nosso encontro hoje é falar um pouco sobre a figura do abuso do poder dentro do direito eleitoral. O que ocorre com o conceito de abuso do poder no direito eleitoral pode ser resumido da seguinte forma: quando um candidato, um partido ou uma terceira pessoa abusa de um direito que lhe é reconhecido e usa esse direito de forma indevida, usa esse direito de forma excessiva. E hoje o Tribunal Eleitoral tem entendido que a figura do abuso de poder não deve ser compreendida apenas naquelas hipóteses em que esse abuso gera uma efetiva influência no resultado final de votação. Não. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral, até em razão de uma revisão legislativa da Lei Complementar 64 de 90, entende que isso deve ser analisado caso a caso, de acordo com a gravidade da conduta. O conceito de abuso é muito difícil, às vezes, de ser observado, porque ele sempre vem mascarado no uso de um direito lícito. Só que ele vai se revelar quando esse uso do direito lícito se tornar ilícito, se tornar abusivo. Normalmente nós temos 4 hipóteses já bastante reconhecidas de abuso de poder: o abuso de poder político ou abuso de autoridade, o abuso do poder econômico, o abuso do uso indevido dos meios de comunicação social e o abuso religioso. Vamos rapidamente resumir essas 4 hipóteses nesse nosso breve encontro. Mas o importante que você comece a entender é por que o abuso do poder é proibido. Porque o abuso de poder, meus amigos, minhas amigas, gera um desequilíbrio nas eleições. Faz com que um determinado candidato tenha uma vantagem devida, quebra o princípio da igualdade. E ao quebrar esse princípio da igualdade em favor de um ou outro candidato ou partido político, ele acaba por macular, por viciar uma escolha livre e consciente do cidadão. Ou seja, a escolha do cidadão de votar em quem ele pretende deixa de ser uma escolha livre e consciente e passa a ser uma escolha induzida através do abuso do poder exercido. Essa é a razão primordial para que se vede o uso do poder dentro do direito eleitoral. Ok? O abuso do poder político ou abuso de autoridade se caracteriza toda vez que um agente público usa indevidamente desse seu poder em favor ou contra um candidato ou um partido. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Além de ser uma conduta vedada muitas das vezes, isso também pode revelar um abuso de poder, quando ele desvia a finalidade de um ato, que era para ser um ato apenas e tão somente de gestão pública. Esse ato de gestão pública se torna, então, um ato de atividade político-partidária. Isso é expressamente vedado na nossa lei eleitoral. Então, toda vez que isso acontece, você tem a figura do abuso do poder político ou abuso de autoridade. Esse desvio de finalidade na conduta dele, seja uma conduta pura e simples, seja uma conduta no uso de oferecimento de bens ou serviços públicos, pode caracterizar esse abuso de autoridade. Um outro abuso muito recorrente é o abuso do poder econômico. No abuso do poder econômico, o que acontece, como o nome já diz, é o uso excessivo, massivo e indevido do poder econômico. E nesse ponto, o Tribunal Superior Eleitoral tem com bastante firmeza dito o seguinte: não é uma interpretação aritmética que faz existir ou não existir o uso do abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico tem que ser analisado caso a caso, contextualizado com aquela localidade onde ocorreu o uso do abuso do poder econômico. Não se trata apenas e tão somente do valor do montante que se usou indevidamente, mas se trata do impacto que isso gerou, da repercussão que isso deflagrou. Uma outra figura comum hoje em dia, perante a qual a Justiça Eleitoral tem se combatido bastante, é o abuso no uso dos meios de comunicação. E é importante dizer que a Justiça Eleitoral não está querendo com isso pautar editorial de tal ou qual meio de comunicação, não quer impor uma censura prévia, nada disso. Mas o que se quer vedar
é o uso indevido dos meios de comunicação como forma positiva ou negativa, ou seja, o uso indevido do meio de comunicação como forma de elogiar ou criticar indevidamente uma pessoa. Toda vez que o cidadão é excessivamente, massivamente exposto a um meio de comunicação que acaba por influenciar indevidamente o voto, houve a figura do abuso de poder e isso não pode ser admitido em hipótese alguma. A última e não menos importante figura de abuso de poder é o abuso do poder religioso. E, mais uma vez, não se quer criar uma censura religiosa, não se quer impor uma determinada ideologia religiosa. O que se quer é respeitar a laicidade do direito brasileiro e, principalmente, respeitar o direito que todo pregador religioso tem nas suas homilias. Mas é importante que se atentar que uma coisa é a pregação religiosa, a pregação de ideias. Outra é impor um temor reverencial, como diz o próprio Tribunal Superior Eleitoral, para que esse temor reverencial seja usado a favor ou contra determinado candidato ou partido. Esse temor reverencial acaba retirando do cidadão o direito a uma escolha livre e consciente. Ou seja, em toda forma de abuso que nós aqui vimos, sempre existe um excesso do direito, um excesso do poder que a pessoa tem em realizar algum ato para, de forma indevida, influenciar o eleitor, criando assim uma desproporcionalidade na eleição, violando, portanto, a legitimidade do próprio pleito eleitoral. Contra isso, a Justiça Eleitoral estará sempre atenta e não só nós, membros da Justiça Eleitoral, mas você também, cidadão, tem o direito de colaborar conosco em nosso dever de fazer valer uma eleição justa, livre e solidária. Obrigado e até a próxima.